paz, queridos. É com muita alegria poder estar aqui com mais um vídeo. E hoje, então, o que eu quero transmitir aqui é um tema sobre evangelismo. Muito, então, tem se ouvido falar, vamos fazer evangelismo, vamos evangelizar. Mas o que evangelizar? Então, no quesito de nós tentar arrebatar almas para o reino de Deus, nós acabamos muitas das vezes trazendo uma mensagem que não é cristã, levando uma palavra no evangelismo, evangelizando, mas de uma forma errada. Mas antes de Jesus subir aos céus, ele dá um recado para os discípulos. Ele diz o seguinte lá em Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, versículo 15, ele diz o seguinte: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Veja então que evangelho é este que ele está falando, que ele está pregando. A palavra no original, evangelho, significa boas novas. E que boas novas é esta da qual nós devemos anunciar? E este evangelho a ser proclamado não é nada sobre nós, mas é tudo sobre Jesus, tudo sobre Yeshua HaMashiach. Então eu encontro o texto de Isaías capítulo 61, a partir do versículo 1, dizendo o seguinte: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, e a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Estes versículos aqui foram lidos por Jesus quando Jesus inicia o seu ministério, quando ele é convidado a dar uma palavra na sinagoga. E ali então ele começa a anunciar, ele diz: hoje se cumpre esta palavra. Por quê? Porque foi isto que Jesus veio fazer. Quando ele desceu aos céus, ele não morreu na cruz por nós, ele não veio aqui dar uma palavra: nós teremos do bom e do melhor, nós teremos uma vida plena aqui nesta terra. Não. Ele veio para fazer isto, resgatar, tirar as nossas almas das cadeias eternas, tirar as nossas almas do fogo do inferno. Foi para isto que ele veio a este mundo. Então, o progresso da igreja de Cristo, se dá pela evangelização. E não uma evangelização por meio de uma doutrina, uma regra humana, mas ela se dá através de anunciar estas boas novas, de anunciar o evangelho de Jesus. Não com aquilo que nós achamos que deve ser para nós arrebatar as pessoas para o reino de Deus, mas sim através do verdadeiro evangelho, que é anunciar a Jesus e aquilo que ele veio fazer. Mas o que nós encontramos muitas das vezes, nós fizemos promessas para as pessoas que Cristo não fez. Nós falamos: você vem para a igreja, você aceita Jesus, que tudo vai melhorar, que as coisas vão se encaixar, que Jesus vai abrir portas para você, vai melhorar a tua saúde, vai te dar um bom casamento. Nós estamos dando falsas esperanças para as pessoas, estamos dando falsas promessas. Não foi isso que Jesus falou. Em Romanos capítulo 1, versículo 16, ele diz: porque eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o evangelho verdadeiro, ele não é sobre ter uma vida terrena em abundância, não é estar em conformidade com o sistema, com o mundo. Mas o evangelho, nós cremos no evangelho para o quê? Para a salvação da nossa alma. O que acontece é que muitas pessoas, elas acabam congregando em uma denominação religiosa, elas acabam se agregando aos membros do corpo de Cristo, pensando que a sua vida vai se resolver. E aí, quando a sua vida não se resolve, elas negam a fé, elas desistem. Por quê? Porque elas não estão firmadas, elas receberam uma falsa promessa. E nós sabemos que nem todos nós vamos ter todos os nossos desejos concebidos. Veja que o apóstolo Paulo,
no capítulo 12 de 2 Coríntios, ele diz que foi colocado um espinho na sua carne. E ali então o mensageiro de Satanás vinha dia após dia esbofeteando ele no seu rosto e humilhando ele. E este espinho, Deus não aliviou a sua dor. Aquele espinho então continuou doendo, machucando até o dia da sua morte. E veja então que nós não podemos então dar essas falsas esperanças. Muitos de nós vamos morrer com os problemas sem ser resolvidos. Muitas pessoas continuarão tendo tribulações, provações, e Deus não vai aliviar a dor. Mas uma coisa é certa, que Ele vai continuar sempre dando graças para nós continuarmos caminhando nesta jornada. Mas o que nós não podemos deixar de anunciar quando evangelizar, para nós ganharmos almas para o reino de Deus, não é fazer promessas de que tudo vai se resolver, de que as coisas vão se encaixar como a pessoa quer. Mas é nós anunciar este Cristo, anunciar o Messias que veio para libertar-nos da escravidão do pecado, para nos dar o conhecimento, renovando nosso entendimento na palavra de Deus, e nós sermos libertos da escravidão, das cadeias eternas do juízo de Deus. Então, o nosso trabalho como evangelistas, como servos deste Deus Todo-Poderoso, servos de Jesus Cristo, é anunciar o ano da remissão. É anunciar que a vingança do Senhor virá sobre todos os ímpios. Mas, em contrapartida, nós temos um advogado, que é Jesus Cristo. E Ele está pronto para pegar as nossas causas. Assim, no momento, quando nós nos arrependemos e fizemos parte do corpo de Cristo, o Senhor nos perdoa, o Senhor nos regenera, o Senhor nos sustenta e nos dê graça para continuar nesta caminhada. Então, talvez, se até agora o que você ouviu foram falsas promessas, foram falsos milagres, foram falsas palavras que você vê que não está tendo êxito, saiba de que Jesus veio para libertar os cativos. Jesus veio para abrir as prisões e libertar aqueles que estão oprimidos. Jesus veio para se fazer manifesto a obra salvadora do Deus Todo-Poderoso. Então, arrependa-se enquanto há tempo. Arrependa-se, porque a vingança do Senhor virá sobre todos os ímpios, mas aqueles que foram lavados, remidos no sangue do Cordeiro, entrarão no céu pelas portas. E o Senhor livrará todos aqueles que estão cobertos com o seu sangue. E talvez você que é evangelista, que apregou a palavra de Deus, não conte mais mentiras. Não invente um outro evangelho, porque nenhum outro fundamento pode ser posto, porque o fundamento único já foi colocado, que é a pregação de Jesus Cristo. Não leve o evangelho na brincadeira. O evangelho não é nada sobre nós, é tudo sobre Ele. É tudo sobre o Filho de Deus. E é somente Ele que tem poder para curar, para libertar, para salvar e para derramar do seu Espírito. Que o Senhor abençoe a você e a sua casa, em nome de Jesus.